Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, pessoal, todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otimista. E hoje temos aqui a terça geológica sobre o grande São Jorge. Ele que foi um grande guerreiro militar, mas que após se converter ao cristianismo se tornou um grande santo católico. Ele era um santo do cristianismo primitivo e ele é um dos santos de maior devoção no mundo inteiro. Falamos da história deste grande homem. São Jorge nasceu em 275 depois de Cristo na Capadócia, que hoje é uma região que fica na Turquia. Ele era filho de um pai militar e de uma mãe extremamente cristã. Só que na época ser cristão era uma coisa extremamente perigosa, porque o cristianismo ainda era muito perseguido no Império Romano. Existiam já alguns povos que haviam se convertido ao cristianismo, só que Roma, que era basicamente a capital do mundo, era ferrenhamente anticristã. Os cristãos eles eram perseguidos, mortos e torturados diariamente. E a mãe dele era cristã de uma forma escondida, só que ela também transmitiu essa fé para o filho. Só que como o pai dele era militar, ele desde muito cedo sofreu essa influência do pai. O pai, desde que ele era muito novo, né, ensinou o filho no manejo de armas, de espadas e tal, fazendo com que o filho, desde muito criança, queria também se tornar, tal como o pai, um guerreiro. Só que o pai de São Jorge morreu quando mesmo era ainda muito novo. E assim que ele morreu, ele e sua mãe se mudaram para a Terra Santa, assim, Jerusalém. E lá, quando São Jorge era ainda adolescente, ele se tornou militar, né? Um jovem guerreiro. E conta-se que ele era muito bom, ele era um guerreiro extremamente talentoso. Em uma luta, ninguém vencia ele. Ele era extremamente forte. Tal como lembra, né, muito a história de São Cristóvão, porque antes de se converter, São Cristóvão também foi um grande guerreiro militar muito talentoso, tanto quanto São Jorge. E São Jorge era tão talentoso como guerreiro que ele ainda muito novo foi proclamado capitão do exército romano. E ele se destacou tanto, né, que o próprio povo romano admirava muito ele, porque na época tinha-se essa idolatria, digamos assim, das pessoas que combatiam em nome do país, em nome da nação. Então, tipo assim, tinha muita idolatria ao imperador, a generais e, claro, a grandes guerreiros militares. Só que isso era uma coisa meio rara, disso aconteceu com capitães do exército. Era uma coisa realmente mais comum com generais e tal. Agora com capitães, só se o cara fosse realmente muito bom. Isso mostra que São Jorge então realmente era. Ele foi tão destacado no exército que o imperador de Roma, Diocleciano, o proclamou como o conde de Capadócia. Só que então, São Jorge, ele então dedicava toda a sua vida ao exército. Só que ele era um homem afastado da fé. Ele no máximo respeitava a fé católica porque sua mãe era muito católica e transmitiu isso ao filho. Só que quando o filho foi crescendo, se tornando adolescente, adulto, ele se afastou disso. Mas aí que está uma grande chave de virada na vida de São Jorge, que foi a morte da mãe. E São Jorge era muito apegado à própria mãe. Quando a mãe dele morreu, então, ele recebeu toda a herança da mãe, que era muito grande, porque era uma mulher que tinha muito dinheiro, só que também ele começou a repensar um pouco mais sobre a sua vida, porque ele viu toda a santidade da mãe dele e ele admirava isso, então ele começou a querer ser como a mãe dele, né, depois da morte dela. E depois que a mãe dele morreu, o imperador Diocleciano elevou ele à corte oficial do império. Só que ele agora, fazendo parte da corte, começou a ver um pouco mais, né, de uma forma um pouco mais próxima, o que acontecia nos bastidores do império, digamos assim. E foi lá que ele descobriu todo o horror que os cristãos sofriam. Ele testemunhou várias vezes os cristãos sendo torturados, perseguidos, caçados e mortos em praça pública unicamente pelo fato de serem cristãos. E isso fez ele repensar muito a própria vida. Então, somando isso com a morte da mãe,
fez ele de uma vez por todas se converter. Ele se converteu ao cristianismo já na fase adulta, e assim que ele se converteu, ele teve a ideia de realmente entregar toda a sua vida para Deus e para Cristo. Tanto que ele distribuiu todos os seus bens, que eram muitos, aos mais pobres, e ainda por cima, em uma reunião da corte do império, no qual estavam reunidos vários e vários homens, né, de grande importância do Império Romano, ele então, quando descobriu que o imperador estava com um plano, né, de como encontrar mais cristãos para os condenar à morte, ele testemunhou na frente de todos que ele era radicalmente contra esse plano e que, além disso, ele era um cristão. Isso foi uma coisa que surpreendeu a todos que estavam assistindo, até porque São Jorge era extremamente respeitado. Ele era visto como um homem de exemplo do império e ninguém tinha a mínima desconfiança de que ele podia ser um cristão. E ele revelou na frente de todos que ele era. E quando ele revelou isso, o cônsul do império perguntou a ele por que ele estava dizendo essas coisas. E ele disse: porque eu acredito na verdade, e sendo a verdade eu vou defendê-la acima de tudo. E aí o cônsul perguntou a ele: o que é a verdade? E ele respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a qual eu sou um fiel servo. Após isso, então, um grande conflito interno se iniciou no Império, porque São Jorge era um homem muito querido pelo povo e muito respeitado pelos outros soldados do exército. Só que, ao mesmo tempo, o imperador estava agora com raiva dele, porque via ele como uma ameaça, via ele como um homem que estava desafiando o Império e as grandes instituições do mesmo. Com isso, então, o imperador Diocleciano várias e várias vezes mandou São Jorge para as mais bárbaras torturas. E aqui começam os grandes milagres da vida de São Jorge, porque ele enfrentou coisas que são humanamente impossíveis a alguém sair vivo. E várias vezes ele enfrentou essas torturas e tal, e essas condenações à morte, e saiu vivo. E parecia que a cada vez ele saía mais forte. Era obviamente um milagre. Várias pessoas na época começaram a ver que São Jorge era realmente um homem de Deus e que a fé que ele estava proclamando tinha que ser real, porque era impossível um homem conseguir sair vivo de tudo isso e estar falando a mentira. Então, se o imperador Diocleciano estava perdendo essa luta e São Jorge estava vencendo, muitos romanos então começaram a associar isso ao fato de que, sim, o cristianismo devia ser então a fé verdadeira. Com isso, então, São Jorge começou a proclamar diante de todos para terem coragem. Ele começou a ser um exemplo para todos os cristãos de Roma a não temerem as perseguições, a não temerem o ódio do mundo, porque ele estava enfrentando esse ódio. Então, muitas pessoas começaram a tomar as dores de São Jorge e milhares, centenas de milhares de romanos se converteram graças ao São Jorge. Tanto que tem muitos historiadores que dizem que São Jorge foi a segunda pessoa, né, a segunda pessoa de maior responsabilidade na história a converter os romanos ao cristianismo, atrás apenas de São Paulo de Tarso. Esse era o nível de São Jorge. Só que chegou um ponto em que, para realmente acabar de vez com São Jorge, ele foi condenado à morte por decapitação no ano 303, que foi o ano de sua morte. E ele foi um mártir. Sua morte causou um impacto profundo no Império Romano, tanto que não tardou para nas futuras gerações o Império Romano aceitar o cristianismo, que foi com o imperador Constantino, que foi só poucos anos após a morte de São Jorge. Ele teve um impacto e uma influência profunda sobre isso. Tanto que a esposa do imperador Diocleciano se converteu ao cristianismo graças a São Jorge, e ele foi canonizado no ano 494. Agora, só antes de eu acabar aqui, por que a história do dragão?
Bem, como eu falei, São Jorge ele era um guerreiro militar, só que ao mesmo tempo que ele combatia seus inimigos fisicamente, ele também tinha um forte combate espiritual. São Jorge, como um homem santo, teve que enfrentar e vencer várias tentações do dia a dia, vencer os pecados. Então o dragão ele é o símbolo de tudo que é de mal no mundo. Os pecados, a morte, as tentações e, por que não, o diabo. Sim, no Ocidente, a figura do dragão, a figura dragonesca, digamos assim, é a figura demoníaca, é a figura do diabo. No Oriente isso é diferente, só que no Ocidente é essa concepção que nós temos e muito por isso esse simbolismo da figura de São Jorge, que é ele enfrentando e vencendo e matando o dragão, que representa o próprio diabo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e, acima de tudo, São Jorge, rogai por nós. Amém.